Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, o Timão quer Yuri Alberto do Zenit da Rússia e você vai entender a situação do jogador. Será que é possível? Será que não pode? E tem outro jogador que pode chegar da Rússia também para reforçar o Corinthians. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, o nome da vez é Yuri Alberto e sim, o Corinthians quer, assim como o Internacional, assim como o Atlético Mineiro e Flamengo sondaram também. Mas esses eu já descartaria, porque o Flamengo contratou o Cebolinha agora, tem outros jogadores para a função, né? O Pedro e o Gabigol, que faz a função de 9. O próprio Atlético Mineiro está contratando o Allan Kardec, foi só dar uma monitorada. E a disputa nesse momento está entre Inter e Corinthians. E os dois têm trunfos. Porque o Inter, vocês sabem, apesar dele ter sido revelado no Santos, ele tem 21 anos, ele chegou jovem no Inter ainda, mas se destacou muito, especialmente naquele vice-campeonato, né, de 2020 para 2021, né, em que o Inter engata 9 vitórias consecutivas, um recorde do brasileiro. O Yuri Alberto ali faz o nome dele nas mãos do Abel Braga e depois é vendido para a Europa por 25 milhões de euros. É considerado como um dos jovens mais promissores do futebol brasileiro, apesar, né, de ainda não estar no radar da seleção, mas é um centroavante muito fazedor de gols, 9, rápido, de mobilidade. Não à toa, né, o Zenit, para quem acha que é um clube, enfim, pequeno, porque realmente, né, o leste europeu não tem a força dos outros clubes de outros países, mas lá no Zenit, por exemplo, tem o Claudinho, ex-Bragantino, tem o Malcom, ex-Corinthians, e tem o Yuri Alberto, só para citar esses exemplos. E o Yuri Alberto, apesar de jovem, está num clube envolvido na guerra entre Rússia e Ucrânia. E a FIFA estendeu o contrato desses jogadores com outros clubes até junho de 2023. Ou seja, o Yuri lá tem contrato até 2027. Mas ele pode até o ano que vem, por mais uma temporada, se liberar desse clube que ele pertence, né, para jogar por empréstimo em outra equipe para depois retornar. A FIFA permitiu isso aos atletas que jogam nessas equipes de Rússia e Ucrânia, para que eles possam desenvolver o seu futebol na medida em que o futebol lá está parado, enfim, não tem perspectiva. Esses jogadores têm essa liberação da FIFA. Só tem um pequeno problema, é preciso pagar o salário dele de forma integral. E ele está na casa de 1.200.000 a 1.300.000 reais, porque lá ele ganha em euro, né? Então, na conversão, o clube que for contratar o Yuri Alberto não vai dispensar nenhum valor para contratá-lo, para comprá-lo de outro clube, como o Flamengo fez com o Cebolinha, por exemplo, 16 milhões de euros. Não, ele vem de graça. Só que aí tem aquele leilãozinho de bonificação na assinatura do contrato, que são as chamadas luvas, e o salário, que não é nada baixo, né? Que é 1.200.000, 1.300.000. Eu acho que a gente já está pagando 1 milhão para vários atletas aqui no Brasil, mas é claro que onera a folha, né? E por que eu digo que ele tem trunfos nas duas equipes? No Inter, como eu disse, ele se profissionalizou lá, se destacou lá, criou vínculo, identificação, teve de férias recentemente no Beira-Rio, assistindo um jogo pela Copa Sul-Americana, foi lá, tirou foto, falou com todo mundo, criou amigos e tudo mais. Ele tem uma base formada em Porto Alegre, no Beira-Rio, e o Inter precisa muito de um 9, né? Tá liberando o Wesley Moraes, fez alguns movimentos financeiros para liberar esse valor na folha, por exemplo, o Bruno Mendes, que o Inter teria, né, esses 3 milhões de dólares, estava tentando para pagar por metade dos direitos do Corinthians, né, pelo Bruno Mendes. A coisa acabou não acontecendo, porque o Corinthians não aceitou, o Inter fez uma proposta de parcelamento em 24 vezes e tudo mais, não aconteceu, mas o Inter iria dispensar esse valor para ficar com o Bruno Mendes, não aconteceu, então é um valor que ficou em caixa, teoricamente. O Rodrigo Dourado foi vendido para o São Luís do México, foi entregue, né, 500 mil dólares. Então era um salário de 450 mil reais, que o Inter também já elimina na folha. O Wesley Moraes está indo embora. Outros jogadores o Inter está tentando liberar para exatamente abrir esse valor na folha e está tentando contratar o Charles Arangues, também meio campista, que está voltando para o time, e agora com a possibilidade do Yuri Alberto. Então o Inter teria esse valor para pagar por um jogador que tem identificação e precisa, obviamente, no time. Só que o Yuri Alberto, no Corinthians, ele seria titular absoluto, chegaria para jogar. Foi um pedido do técnico Vitor Pereira. Tem a Libertadores da América como atrativo, o Inter não tem, o Inter está na Sul-Americana.
A gente sabe que a mídia, a atenção de um jogador do eixo Rio-São Paulo, jogando no Corinthians ou no Flamengo, por exemplo, é muito maior, é muito superior. Eu que sou gaúcho, sei disso. Inclusive em contato com os jogadores, eles sabem que aqui é uma vitrine maior. Acho que o Tite, até em termos de seleção, valoriza todos os mercados e tal, mas a gente sabe que é diferente a questão de valorização do jogador quando ele está aqui no mercado Rio-São Paulo. Então ele tem a vitrine do Corinthians, ele tem a vitrine internacional de uma Libertadores e ele tem família em Campinas e São José dos Campos, inclusive com um filho recém-nascido. Recém-nascido não, é novinho aí. Ele tem um filho que mora aqui no interior de São Paulo. Ele estaria mais próximo. Então, assim, tem algumas vantagens dele jogar no Corinthians e tem, obviamente, a vantagem que é mais afetiva, mas também tem a ver com o salário, né, de jogar no Internacional. Qualquer um dos dois vai ter que desembolsar esse valor. Será que isso vai acontecer? Bom, existe uma negociação, existe uma tentativa, quem vai decidir é o atleta, mas é fato que o Corinthians quer Yuri Alberto para sua camisa 9. Perdeu o Jô, o Júnior Moraes não consegue jogar, o Yuri Alberto chega, veste a 9, a 9 é do Roger Guedes, né? Mas enfim, veste a camisa de titular, sai jogando. E apesar do Roger Guedes estar jogando bem, o time está se adaptando sem o centroavante, está com boa movimentação, o Yuri não é um 9 fixo. E apesar de tudo, acima de qualquer outra coisa, é um cara muito eficiente lá na frente. Então ele faz muitos gols. Eu acho que isso deve ser a análise primordial para você contratar o jogador. E o Marco Belo, meu amigo da Rádio Transamérica, noticiou hoje pela manhã que além do Yuri Alberto, o Corinthians também monitora um outro jogador vindo da Rússia, que é um nome que ainda está em sigilo, mas que também chegaria para ser titular. A gente está tentando descobrir esse nome, ele ainda não foi revelado, divulgado, especulado. Assim que tiver, a gente volta aqui para falar com vocês. Mas o que a gente pode ler disso tudo? Essa normativa da FIFA, ela vai oriçar a janela de transferências, porque esses jogadores, como por exemplo o Maicon, o Claudinho, que eu citei só do Zenit, o Inter se aproveitou muito disso, no bom sentido, né? Desses jogadores que ficaram sem contrato, ou pelo menos sem contrato não, mas sem possibilidade de jogar e que foram liberados, e trouxe Pedro Henrique, o Wanderson, né, que está muito bem por lá, o próprio Vitão, zagueiro, jogadores que não conseguiam jogar e o Inter repatriou, se aproveitando dessa condição para reforçar a sua equipe. Outros times vão fazer isso, e o Corinthians está de olho também, porque tem jogador que está na Rússia, está na Ucrânia, não pode jogar. O Júnior Moraes foi um caso já do Corinthians, né? Daqui a pouco o Corinthians consegue trazer. E o Yuri Alberto talvez seja um dos principais valores que ficariam no mercado. O que vocês acham? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!